Olha, o Lula é o cara que está mais gastando para ser eleito. E ele já bateu no teto, o teto legal de gastos de uma campanha. 89 milhões de reais, tá? Do fundão eleitoral. Isso só no primeiro turno. O PSB, assim, a maior parte desse dinheiro é fundão eleitoral, inclusive a doação do PSB, fundão eleitoral, tá? Matéria do nosso querido Wilson Lima. Essa semana esteve ausente aqui do papo, mas virá na semana que vem. Aliás, anotem aí, já deixem separado na agenda. Semana que vem, quinta-feira, 14 horas, ao vivo, o Ciro Gomes no Talks, no meu podcast novo que a gente está fazendo ainda a pré-estreia com os presidenciáveis. Depois a gente vai fazer a estreia, depois da eleição a estreia oficial. Por enquanto é pré-estreia. Bom, tá aí então, olha. R$89,8 milhões. Campanha do Bolsonaro só 27, né? 27,4 milhões. Eu quero ver onde tá gastando esse dinheiro direitinho, né? Quanto foi para advogado? Vamos olhar isso direito. Como é fácil enganar, mas como é fácil enganar os desavisados, os desinformados e os omissos. A plateia é grande. E o ex-presidente Lula sabe como poucos mexer com o inconsciente dessas pessoas. Lula, em pré-campanha, não perde a oportunidade de alfinetar seu principal adversário. Faz parte do jogo. Hoje ele disse que não vai manter o valor dolarizado da gasolina. Ele se manifestou através do Twitter, defendendo a distribuição de lucros aos acionistas, mas jamais empobrecendo a dona de casa, que quando vai comprar 1 quilo de feijão, paga mais caro por causa dos combustíveis caros. Caro e caro. Lula sendo Lula, interferindo no preço. Tanto que a Bolsa de Valores, depois do que ele disse, caiu. Discurso envolvendo, na verdade um discurso envolvente, esse é o termo. Um discurso envolvente do petista que esconde que o preço está dolarizado devido a mudanças efetuadas no governo Michel Temer, porque a estatal estava praticamente quebrada por conta da corrupção deslavada e criminosa ocorrida nos governos do PT. Não tinha como estabilizar os preços internamente. Além disso, no governo Dilma, foram subsidiados os combustíveis, mas a fatura chegou. Ela chega um dia e colocou a Petrobras em situação crítica. E a conta alcançou agora o nosso bolso. Essas bondades mentirosas e manipuladas acabam cedo ou tarde na nossa conta. Como aconteceu inclusive com a energia elétrica. Não é só questão de estiagem, não. Tem que pagar uma conta lá do governo Dilma Rousseff. Para vocês terem uma ideia do que representou a corrupção na Petrobras, que hoje está refletindo no preço da gasolina, também está refletindo um gerente. Eu estou falando de um gerente, não é um diretor ou integrante da cúpula da Petrobras. Um gerente da estatal, em delação premiada, devolveu aos cofres públicos mais de 200 milhões que ele desviou para a conta dele. Só para ele. Imagina seus superiores. Tudo isso interfere no que estamos pagando hoje, além das instabilidades internacionais, do choque da pandemia, do aumento do dólar, mas isso não aparece para os aproveitadores de mentes desnutridas de informação real. Quai, seu app de vídeos curtos. Muito cuidado para que o governo Lula não seja acusado de perseguir os cristãos. Vamos ouvir José Genuíno. Nós temos que tratar institucionalmente esse problema, agora com muita habilidade para que eles não coloquem que a gente está perseguindo as igrejas. Nós vamos ter que fazer isso de maneira bem equilibrada. Isso não pode começar com eles, tem que começar, por exemplo, mudando o sistema tributário, porque não são só as igrejas que não pagam imposto no Brasil, os meios de comunicação, você sabe disso. As isenções, as isenções, os papéis, o papel, rádio, tem que fazer uma reforma agrária no ar para depois chegar na terra. E ao chegar na terra, nós vamos ter que colocar isso num conjunto mais amplo, porque senão eles vão dizer que a gente está perseguindo as igrejas e viram a Guerra Santa. O que esse pessoal quer é fazer o maniqueísmo da Guerra Santa. Portanto, nós temos que ter cuidado.
a esse fundamentalismo, a essas figuras toscas, a essas figuras fundamentalistas. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma batalha mesmo, ainda no plano das ideias, para depois chegar ainda nos finalmente, porque nós temos que ter esse cuidado para não ser vítima do que eles pregam, que é o maniqueísmo, entendeu? Inclusive algumas igrejas, que algumas figuras da televisão que são vinculadas a elas prestam um péssimo serviço, não vou citar nome aqui, mas vocês já viram alguns nomes, né? De pessoas ligadas aos meios de comunicação que fazem esse tipo de coisa, né? Então eu acho que é um desafio que a gente tem que botar na nossa agenda para ver qual é o melhor caminho para enfrentar. Quai, seu app de vídeos curtos. Bilhões de investimentos já contratados, compromissos de investimentos. Grandes empresas brasileiras e internacionais nos pagaram 160 bilhões de sinal pelo direito de investir 890 bilhões nos próximos 10 anos. Para você ter uma ideia do que é isso, são 80 bilhões por ano. Isso é 10 vezes o que o super-ministro nosso gastou esse ano, por exemplo, o ministro Tarcísio. Extraordinário. Aliás, eu não sei se eu posso falar, mas vocês estão, de repente, próximos de ter um excepcional governador. Então, são 800 bilhões. São 800 bilhões. Isso é 10 vezes mais. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando a gente pega uma empresa feita a SEDAI, que foi privatizada, ela mobiliza 50 bilhões, 20 bilhões de outorga, pagamento para o Tesouro, e mais 30 bilhões de compromisso de investimento. O Ministério de Desenvolvimento Regional, por exemplo, que cuida disso, de saneamento, o orçamento dele também é 8, 9 bilhões por ano. Então são 6 vezes mais. Isso já está contratado. O Brasil está condenado a crescer 10 anos seguidos. Vai crescer de qualquer jeito. Deixa a turma do mais falando. O desemprego caiu mais, o crescimento aumentou mais, a inflação está descendo mais. Esquece a turma do mais. Esquece a turma do mais. Nós temos resiliência. Criamos 14 milhões de empregos desde o fundo do poço. Estamos criando 300 mil, 200 mil empregos formais com carteira assinada. Das mais de 3 milhões já também desde o fundo do poço. O desemprego desabando, vamos chegar no final do ano com 8% talvez, uma taxa que só se viu lá em 2013, 2012. Então nós estamos avançando em todas as dimensões. Não se assustem, não acreditem, o pior já passou. Nós enfrentamos a pandemia, saímos vencedores do outro lado. Aí veio essa guerra da Ucrânia, a Ucrânia grãos, a Rússia fertilizantes e grãos, preço de comida e preço de alimentos, no fundo, fertilizantes, transportes também, né, por causa do petróleo, tudo isso subindo. O que nós fizemos? Reduzimos os impostos de forma a manter uma certa, digamos assim, capacidade de transporte no país por enquanto, e ao mesmo tempo aumentamos os auxílios, reforçamos os programas sociais. Aí dizem, bom, mas isso vai atrapalhar. Passaram o ano passado inteiro dizendo populismo fiscal, populismo fiscal. Chegou no fim do ano, o primeiro superávit desde 2013, cadê o populismo fiscal? Onde é que está o populismo fiscal de um governo que, pela primeira vez desde 2013, gera um superávit? Então, não acreditem nas narrativas, olhem para os fatos. É o barulho da política que está infernal, porque a democracia brasileira é vibrante, é polarizada no momento, nós vamos superar isso um dia, porque somos todos brasileiros, mas a verdade é o seguinte, não prestem atenção nas narrativas, prestem atenção nos fatos. Crescimento econômico subindo, inflação descendo, desemprego descendo, investimentos aumentando. Esses são os fatos. Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos.
O Lula falou muito sobre ter aumentado o salário mínimo em 74%. Ele esqueceu de falar, né, que ele passou 1,2 trilhão de reais via BNDES para os mais ricos e corruptos do nosso país, 350 bilhões em privilégios tributários e aumento para funcionários públicos federais. Isso só que eu anotei aqui da minha cabeça, sem contar todos os privilégios e todas as mamatas que o Lula concedeu, muito mais para os mais ricos. Vamos lembrar, taxa de juros durante o governo Lula, governo Dilma, batendo recorde. A gente nunca pagou tanto do nosso bolso pro oligopólio dos bancos que foi protegido por Lula e por Dilma, e ele quer pagar, que ajudou os mais pobres, aumentando o salário mínimo em 74%. Primeiro, o crescimento econômico não foi responsabilidade dele. Com a China crescendo 10% ao ano, se uma pedra tivesse presidindo a república, a gente conseguiria valorizar o salário mínimo ou qualquer outra política social. E, para além disso, ele utilizou muito mais o dinheiro para beneficiar seus amigos mais ricos do que a população mais pobre. Tanto o Lula como o Bolsonaro fugiram das perguntas que lhes foram feitas, né? Tanto o Bolsonaro fugiu na hora de responder sobre acobertamento do Roberto Jefferson, como o Lula fugiu também na hora de falar sobre as mentiras da sua propaganda eleitoral que foram veiculadas, né? Ou seja, nenhum dos dois teve coragem de falar sobre o questionamento direto do candidato, porque em boa parte do debate, os dois estavam falando a verdade um sobre o outro, e justamente por isso que eu vou anular o meu voto, justamente por isso que o meu voto é nulo, porque eu sei que muitas vezes quando um chama outro de mentiroso, um chama outro de corrupto, um chama outro de incompetente, Muita gente como eu fica sem entender como é que 60 milhões de eleitores brasileiros disseram: eu prefiro a volta daqueles 14 anos, que foi o tempo da maior roubalheira que o país já teve. Maior da história. Né? Todos os escândalos, ministros presos, tesoureiros do PT presos, o próprio ex-presidente foi preso, a presidente foi empichada, né? Um escândalo atrás do outro, envolvendo estatais, ministérios, tudo. Né? Empreiteiras pagando propina. E 60 milhões de brasileiros disseram: não, eu quero de novo. Não dá para entender. Eu lembro do Alckmin dizendo que Lula quer voltar à cena do crime, quer voltar ao poder. Está aí, Alckmin hoje é o vice-presidente da República, a partir do dia 1º de janeiro. Né? Não contesto o resultado da eleição, mostra que o Brasil está dividido, foi um meio a meio, 51-49 praticamente, né? Mas eu fico sem entender, né? Por quê que as pessoas, tendo já conhecido, ficando sabendo de como quiseram de volta. É difícil de a gente entender. Né? Tem muita gente que diz: não, a pessoa vota naquele com o qual mais se identifica em caráter. Puxa, aí é meio cruel até imaginar uma coisa dessas. Né? Mas fazer o quê? Está aí o resultado. Democracia, cada pessoa vale um voto. Né? E foi o Nordeste que deu vitória para Lula. Né? A diferença no Nordeste foi tão grande que Bolsonaro não conseguiu anular essa diferença em São Paulo, nos estados do Sul, no Rio de Janeiro, no Centro-Oeste. Na Minas Gerais foi praticamente empatado. Antes, estranhamente, Lula havia ganho de Bolsonaro, embora os eleitores mineiros tivessem reeleito Zema. Né? Eu acho que, para governador, a grande surpresa foi no Rio Grande do Sul. O PSDB reelegeu Eduardo Leite, que renunciou para ser candidato à presidência da República, disse que não ia ser mais candidato lá, mas convenceu os gaúchos e vai ser de novo presidente. Enfim, como vai ser, né, esses 4 anos? O que a gente sabe é que na eleição de 2 de outubro, já contei para vocês, o centro-direita tem 70% da Câmara dos Deputados e 67% do Senado. É capaz de fazer até mudanças na Constituição, porque para mudar a Constituição são necessários 60%. Já tem mais do que isso. Então, o novo presidente vai ter uma oposição muito grande, sem contar os governadores que foram eleitos e que estão afinados com Bolsonaro. Né? Certamente Bolsonaro vai ser o grande líder da oposição nesses próximos anos. E o novo Senado vai querer saber por que o Supremo saiu fora da Constituição tantas vezes, né? E o TSE também. Né? Então, não serão anos fáceis. O primeiro ano eu acho que vai ser um ano muito, muito conturbado. É o que aparenta. Né? Nós vamos, enfim,
aguardar o que pode acontecer, mas foi um resultado que, de novo, mostra um país dividido, né? E os brasileiros estão com ânimos exacerbados. A gente tem visto aí confrontos nas ruas, né? Uma espécie assim de raiva um do outro. Eu não vou discutir vitimismo, né? Dizer que Bolsonaro foi massacrado pelo Supremo, pelo TSE, por grande parte da mídia. Eu não vou discutir isso, mas vou discutir coisas que, falando com ministros do Supremo e ministros aposentados, acham tudo muito, muito estranho o que foi feito, né? Porque inventaram lá uma territorialidade que nunca foi aplicada na história. Exigir anular um processo porque não foi no endereço certo, depois que houve condenações, revisão do processo e o condenado estava pagando já, cumprindo pena, né? Então nunca se viu isso na história do judiciário. Essa territorialidade é aplicada quando está no início de um processo e se descobre antes de haver qualquer medida mais, um encaminhamento maior do processo. Não, os juízes sabem muito bem disso, os estudantes de direito também, mas enfim, são coisas que têm que ser resolvidas à luz da Constituição, que diz no seu 2º artigo que há 3 poderes independentes, um é judiciário, o outro é legislativo, que é o mais importante, vem até em primeiro lugar. Legislativo é que faz leis, é que pode mudar a Constituição se não for cláusula pétrea, e não o judiciário, né? Então, são coisas que têm que ser resolvidas, tem que voltar ao Ministério Público a ter um papel que foi deixado de lado, porque senão a gente vai continuar fora da lei. Presidente, invoco o artigo 53 da Constituição Federal para manifestar o meu repúdio às decisões que vêm calando, literalmente, a sociedade brasileira. Censura, presidente. Censura. Nós não podemos aceitar as censuras que estão sendo impostas aos cidadãos brasileiros. Os poderes têm que deixar de ser covardes. Essa Casa Legislativa não pode ser covarde. A Câmara Federal não pode ser covarde. O Senado não pode ser covarde frente às decisões absurdas que estão vindo de alguns tribunais. Estão derrubando, presidente, páginas, estão derrubando perfis, estão derrubando redes sociais de cidadãos e de parlamentares. De parlamentares que têm imunidade constitucional. E caso estes que estão derrubando, que não sabem da imunidade constitucional, que inclusive nessa Casa Legislativa aqui é garantida pelo artigo 29 da nossa Constituição Estadual, quando se fala em imunidade é justamente para que o parlamentar tenha liberdade de poder expressar o sentimento dos cidadãos que estão lá fora, daqueles que ele representa. Ele foi eleito, nós fomos eleitos pelo povo mato-grossense justamente para poder expressar esses sentimentos com as garantias que a Constituição nos dá. Somos invioláveis por nossas opiniões e pelas falas que dizemos aqui. Uma sociedade, presidente, que vive em sua unanimidade, não evolui. Vá para a Coreia do Norte, aqueles que quiserem viver em unanimidade. Lá sim não tem discordância. Lá sim você vive apenas uma opinião. A evolução, ela vem do questionamento. Ela vem da manifestação da opinião. Ela vem das manifestações contrárias. Ela vem do debate. O que está acontecendo agora, presidente, é que os tribunais, e já peço inclusive mais alguns minutos, presidente, aí por favor, só para eu concluir. O que vem acontecendo, presidente, são que os tribunais estão impedindo de falar. Hoje eles já ultrapassaram aquela fase, aquele período de remover uma publicação, ou de remover uma situação, ou de tirar uma postagem. Não! Agora eles estão removendo os perfis. Eles estão derrubando os sites. Eles estão derrubando os jornais. Ou seja, vive-se censura prévia. Isso é literalmente calar a boca, impedir que a pessoa diga, sem ao menos saber o que ela vai dizer. Censura prévia. Isso é inadmissível. Não podemos aceitar. A que ponto chega? Que democracia é essa? Que liberdade é essa que nós vivemos, onde nós não podemos nem manifestar, nem falar?
eu venho aqui perguntar, presidente, ao poder que pode tomar a frente, que pode fazer algo com eficácia, que é o Senado Federal. Onde está o Senado Federal? Onde estão os covardes dos senadores da República que não estão se manifestando? Que é o poder que pode impeachment um ministro, que pode literalmente coibir esses abusos que estão acontecendo, que pode literalmente proteger a sociedade daquilo que vem acontecendo. Censura não, presidente. Desinformação se combate com informação. Discordância se combate com transparência. Qualquer dúvida deve ser combatida com mais transparência. Se não concorda, publique uma nota não concorda. Se acha que é desinformação, publique a informação verdadeira. Mas nunca impeça de falar. Mais um minuto para o deputado. Nunca exclua um perfil. E nunca ouse de calar o parlamento. O parlamento vem de falar. Não podemos, presidente, aceitar que as nossas bocas sejam caladas. Parlamentares foram eleitos para expressar o sentimento da sociedade. E aqui devemos usar este microfone para isso, para mostrar o que se diz lá fora. E o que se diz lá fora hoje, dos atuais ministros do Supremo Federal, não é nada bom. Dizem que eles é que estão atentando contra a democracia, e não o povo do Estado brasileiro que está lutando por liberdade, presidente. Muito obrigado. Talvez o motorista do Uber é um dos únicos profissionais que trabalha assim pra caramba que entendeu que a CLT prejudica ele. Esses dias eu também conversando com o Uber, porque eu só ando de Uber, eu renunciei, motorista, carro particular, essas coisas. E aí andando com o Uber ele me falou exatamente isso. Posso fazer meu horário, às vezes eu trabalho de madrugada, às vezes eu trabalho no final de semana, porque quando não tem trânsito é melhor, porque a gasolina é muito cara e tal. E aí eu dei uma provocada nele, né? Cara, mas tu não acha que talvez com família seja algo mais garantido, tu ter a CLT assinada e tal, ter direitos, né? Aquela provocada. Aí sabe o que ele me respondeu? Qual é o direito trabalhista que não é o trabalhador que paga? Pega essa. Qual é o direito trabalhista que não é o próprio trabalhador que paga? É óbvio que eu já sabia disso, mas eu nunca tinha ouvido uma reflexão tão bem feita. 5 coisas que a Dilma Rousseff fez à esquerda tentar esconder de você. Primeiro tópico, matéria do jornal Exame. Governo Dilma corta R$1 bilhão da educação e quase R$1,2 bilhão na saúde. Segundo tópico, Dilma assinou compra que rendeu prejuízo de quase $1 bilhão à Petrobras. O Planalto diz que ela foi induzida ao erro e a Polícia Federal investigou uma evasão de divisas no caso. Induzida ao erro, Dilma. Terceiro tópico, meio ambiente. Dilma Rousseff corta 72% da verba contra o desmatamento lá na Amazônia. Quarto tópico, combate à corrupção. O PT adora dizer que ele não só não foi corrupto, como ele também incentivou o combate à corrupção, mas isso é uma falácia. Dá uma olhada nessa matéria. Dilma veta medida de combate à corrupção, ou seja, Dilma vetando várias medidas que tentaram passar no Congresso para aumentar o combate à corrupção. Quinto e último tópico e também o mais trágico, economia. Brasil tem a maior inflação oficial em 13 anos. Encerrando 2015 em 10,6%. Vamos só lembrar que a meta de inflação do governo Dilma para aquele ano era de 6,5%, mas eles chegaram a 10,67%. Esse ano é ano de eleição e o PT e a esquerda vão tentar te enganar, vão tentar dizer que o PT é bom para os pobres, que vai reduzir a inflação, só que a última vez que o PT governou o Brasil, no governo Dilma, ele deixou o Brasil desse jeito que tá aí. Eu não vou cair nesse papo. E você? A Glaze era narizinho ou amante na planilha da Odebrecht? Eu não lembro. Óbvio que essa turma vai voltar a frequentar daqui a um tempo as páginas policiais e não é preciso ser nenhum gênio, clarividente ou ter bola de cristal para isso. É só conhecer a índole e o modus operandi da turma. O que é o PT? Na visão de muita gente, é uma quadrilha disfarçada de partido político. O que o PT tem? Aliados? Não. Cúmplices. Aqueles que querem voltar junto com o ladrão à cena do crime. Na descrição do próprio Alckmin, que fique claro. Estou dando sempre aspas aqui a um ou a outro. E para isso precisa o quê? Dividir o butim, pilhar a coisa pública e dividir. Só que é um grupo muito grande, porque teve que abrir as torneiras, as promessas de torneira para atrair esse apoio todo, costurando nos bastidores, ali com Renan Calheiros e companhia. Não tinha povo
nessa equação. Tinha gente de veículo de comunicação, banqueiro, empresário, de cosmética e tudo mais, e os políticos chacais e hienas de sempre. Então, o projeto petista, que é basicamente isso, o projeto de um parasita, ele precisa se tornar cada vez maior, só que o problema é combinar com o hospedeiro, que sente esse peso e já tem anúncios de empresários grandes falando eu não invisto mais no Brasil, eu não quero. Então isso é um problema, porque o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros, como diria a Margaret Thatcher. Então, de novo, Paulo, o que nós vamos acompanhar daqui para frente no Brasil é um conluio, quem está disposto a participar dessa pilhagem da coisa pública. E vai ter que abrir muita torneira. Já tem promessa para a área de cultura, eles chamam de cultura, né? Essas coisas. Então, já vai ter que abrir torneira para lá da Lei Rouanet de novo. Aí tem o status de ministério que quer a Secretaria de Igualdade Racial, tem que dar dinheiro para essa turma. Aí tem que dar dinheiro para a turma que fala em nome dos índios, mas quer manter o índio como mascote miserável para exploração sensacionalista. Então, são muitos grupos. O PT representa isso. É uma espécie de despachante de muitos grupos de interesse. E haja PIB, né? Ainda mais se começar a cair, né? Haja PIB para sustentar tanto parasita. Se a esquerda entrar no Brasil, a possibilidade da Uber sair do nosso país é muito grande. Essa ideia de colocar a CLT para nós, motoristas de aplicativo, é algo que não pode acontecer. O pessoal que está na motoca, no iFood, né? O iFood tem uma parte que é brasileira, uma parte que não é, então não pode, é liberdade. Hoje o motorista de aplicativo, ele usa a nossa ferramenta, né, os aplicativos, como uma segunda renda. Sim. Você entendeu? Às vezes o motorista ele precisa sair para complementar alguma coisa na casa dele, um alimento, pagar a prestação do carro. Então você colocar essas regras, né? Eu já fui metalúrgico, já trabalhei dentro da Volkswagen. Eu sei muito bem o que é os sindicalistas subirem em cima do caminhão lá e fazendo pressão para cima dos trabalhadores. Entendeu? Então, se você regulamentar a categoria, é isso que você falou. Perde, né, quem tem um segundo trabalho. Perde, com certeza. E aí o cara tem que cumprir a jornada. Exatamente. E aí que tá a perca da liberdade. Vem tudo. Né? Porque hoje, o motorista de aplicativo não é que ele ganha, nossa, horrores, ou ele ganha muito bem. Não. Mas ele tem que trabalhar para ele ganhar o dinheiro dele. Ele sabe disso. Então ele está na rua 8, 10, 12 horas, entendeu? Inclusive, os aplicativos hoje eles estão colocando até limite de trabalho para o motorista, para ele poder descansar e para não colocar em risco os próprios passageiros, enfim. Mas aí é um negócio que vicia, né? É vicia. Jogo. Quando você fica ali, você fica vendo ali, ó. Você tem liberdade. Tá pingando aqui. Se eu quiser sair para trabalhar no domingo, eu vou trabalhar no domingo. Trabalha 14 horas no dia, se eu quiser descansar na segunda-feira, vamos descansar na livre segunda-feira. pra fazer isso. Nós não podemos deixar a esquerda voltar. E eu peço aqui para todo motorista de aplicativo, os entregadores, os motocas, galera, nós temos que apoiar a causa. É Bolsonaro. Mais uma vez, o New York Times criticando a justiça brasileira. Já fez uma observação sobre o Supremo, sobre as decisões do Supremo que estão passando por cima da Constituição, ele que é o guardião da Constituição, e agora fala no TSE, dizendo que o TSE decidiu que o poder de um homem, no caso Alexandre de Moraes, de dizer o que o brasileiro pode ou não pode dizer ou ouvir. Isso são poderes que tinha Hitler ou que tinha Stalin. Vale dizer, poderes de ditador. Isso é absolutamente ilegal. A Constituição brasileira proíbe, veda censura. Não é função do TSE censurar debate ou opiniões ou manifestações na campanha eleitoral. O TSE administra uma eleição. Eu diria que é algo burocrático, administrativo. Mas está fazendo censura. Assumiu a tutela. Tutela. Como se você e eu fôssemos dois idiotas que precisam de um tutor para dizer isso você pode ouvir, isso aqui você não pode. Você não tem discernimento para saber se é verdade ou se é mentira. O que você acha de alguém que acha que você pode ser idiota? Não?
é um arrogante, um idiota também, não é? Então, eles pensam que nós continuamos passivos. Nós não somos passivos. Nós sabemos discernir. Dia 30 a gente vai decidir. Eu, inclusive, ontem disse lá no Mosteiro de São Bento para um amigo meu, monge, né? Eu disse para Dom Mauro, eu não estou contra a oração, mas tem gente que diz que está de joelho orando. Disse, Deus já fez a sua parte. Agora é você que decide o futuro do seu país. Deus já nos deu esse país maravilhoso, é uma terra prometida. Agora você vai decidir, né? E se você não quer decidir você próprio, você ainda trata de convencer outros, pensando no futuro de seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seu próprio futuro, não é? Bom, e não poderia deixar de falar no caso Roberto Jefferson. Ele foi um herói, foi ele que revelou, em sacrifício próprio, porque ele estava envolvido, aquele mensalão que começou lá nos Correios, botou a boca no mundo, no governo Lula. Depois veio o Petrolão, aí a justiça descobriu o maior esquema de corrupção do planeta Terra. Foi Roberto Jefferson que começou. E agora ele está preso por crime de opinião, crime de expressão, que não existe isso. A Constituição veda. E é num inquérito que também não existe. É um inquérito que não teve Ministério Público, que se baseou num regimento interno, num artigo do regimento interno derrogado pela Constituição. É um inquérito em que o ofendido é que toma a iniciativa de investigar, de denunciar, de julgar, de condenar, de prender, né? É um absurdo. Qualquer estudante de primeiro semestre. E ele reagiu a isso. Eu discordo totalmente do palavrório que ele usou em relação à senhora ministra Carmen Lúcia, né? Mas a Constituição veda isso. Ele sequer tem foro privilegiado no Supremo. Não é o Supremo que pode prender ou deixar de prender Roberto Jefferson, sim um juiz de primeira instância. Qualquer estudante de direito sabe disso. Quando é que vai parar isso? Eu respondo. Dia 1º de fevereiro, assume o novo Senado, que vai imediatamente tratar desse caso. E é muito fácil. Um juiz de direito de décadas de experiência me dizia, ora, é óbvio, nenhum juiz pode votar contra ou a favor um assunto em que ele tem interesse. Se os juízes do Supremo foram ofendidos e votaram nesse inquérito, isso é óbvio que está ilegal, né? Simples. Só que passivamente nós estamos acompanhando isso, assim como as demais forças da nação, OAB, mídia e, infelizmente, o Senado Federal, que tem como presidente Rodrigo Pacheco, um nome que deve ficar para a história, como um dos responsáveis pela atual crise institucional, que poderia ter cortado o mal pela raiz. Uai, seu app de vídeos curtos. Bem, espera um pouquinho, por favor. Como ninguém publicou nada sobre o Merval Pereira, eu falei que não ia dar entrevista. Eu não vou dar entrevista, eu vou falar com vocês. Ok? Não sei porquê, quando é um colega de vocês, não sai nada. Então, olha só, Merval Pereira recebeu, ele falou que foi parte disso, né? Mas aqui no contrato, R$375 mil para palestras. 25 mil cada palestra. Além do Merval Pereira, tem Cristiana Lobo, 330 mil, comentarista da Globo. Samidana, comentarista do programa Conta Corrente da Globo News. Olha só, presta atenção, contrato para palestras, presta atenção. R$284.450,88, ok? Juliana Morrone, R$270 mil, com a apresentadora do Bom Dia Brasil em Brasília. Mais Pedro de Moraes Rubim de Ascioli da Costa Dória, R$225 mil, colunista dos jornais do Globo e da Rádio CBN. Eu não sei porquê, por coincidência, é o pessoal que mais desce o pau em mim.
E quando eles estavam ganhando dinheiro aqui, não criticavam com a devida justiça, né, os governos anteriores. Ou seja, colunistas importantes que fazem opinião pública recebem dinheiro público para desinformar. Olha aqui o Globo aqui, ó. Essa é uma bomba para amanhã. Essa é uma bomba para amanhã na reunião dos governadores. Espero que não percam, tá? Que o Brasil vai entender qual o interesse externo no Brasil. Eu não sei como é que a Globo, um jornal aí tão poderoso, né, não consegue ter as informações que eu tô tendo sozinho. Nem tem usado o sistema de inteligência nossa. Macron promete ajuda de países ricos à Amazônia. Será que alguém ajuda alguém? A não ser uma pessoa pobre, né? Sem retorno. O que está de ouro da Amazônia? O que eles querem lá há tanto tempo? Deixa bem claro, em 1992, um editorial de Negrito, do jornal Globo, na capa, encheu a minha bola contra a demarcação da reserva indígena. Poucos meses depois, o Globo mudou a linha editorial e passou a me atacar ferozmente. Eu apanho, na verdade, desde 1991. 28 anos que eu apanho. Será que o povo apenas viu que eu presto para alguma coisa? Essa imprensa brasileira, quanto eu tenho dito para vocês, que se vocês se unirem pela verdade, a gente bota o Brasil lá em cima. A gente bota uma economia, vai ser uma das 5 economias do mundo em poucos anos. Agora, enquanto tiver gente importante da Globo, inclusive as palestras, sem licitação. Eu queria que o Merval Pereira, que ontem falou que eu sou um fake news, não podia falar o quê, né? Tem que me chamar de mentiroso. Fez igual o Macron, me chamou de mentiroso. Agora ele reconhece que recebeu dinheiro. Não foi tudo isso. Ele disse que não foram 375 mil reais. Foi em torno de 200 mil reais apenas para fazer palestras, a 25 mil reais cada palestra, a mesma palestra. Se uma empresa privada contrata ele para palestrar, seja lá quanto for, ninguém tem nada a ver com isso. Mas o cara vai, Merval Pereira vai no poder público e dá uma facada, uma sangria no poder público, com palestras. E por coincidência, né, eu não vou falar aqui que eu sou presidente da República, né, tem um ditado que diz: quem alivia a orelha de pato é a lagoa. Esse é o ditado. Tá? Então, a orelha do Merval Pereira é refrigerada com essa grana. Ele só tem olhos para se contra Jair Bolsonaro. Não adianta fazer essa campanha pesada contra a minha pessoa, contra a minha família. Agora contra quem está do meu lado também, que está para estourar um problema aí. Problema não, uma falsa acusação, uma pessoa importante que está do meu lado. É o tempo todo assim. O tempo todo assim. Nós vamos ganhar essa batalha. Eu tenho dito, eu prefiro fazer 4 anos de um bom governo do que 8 de péssimo governo. Não estou preocupado com reeleição. O dia que me preocupar com reeleição, eu me transformo um cara igual os outros que me antecederam. Imprensa, Globo, tá? Não sei se é a medida provisória. Seu app de vídeos curtos. 13 promessas de campanhas absurdas do governo Lula que tu nem se deu o trabalho de saber. 1. Flexibilizar o combate às drogas. Traficante pode ficar tranquilo. 2. Flexibilizar o uso das drogas. 3. O desencarceramento em massa de presos. 4. Desmilitarizar a polícia. 5. Ser favorável ao aborto. 6. Trazer de volta o imposto sindical. 7. Acabar com o Pix. 8. Lula já até ameaçou os empregos de aplicativo. 9. Acabar com o teto de gasto e voltar com a farra do gasto do dinheiro público. 10. Controle e regulação da mídia e da internet. 11. Ele disse que vai controlar a produção do agro. 12. Ele disse que vai controlar a exportação de carne para fora do Brasil, igual o desastre que aconteceu na Argentina. E 13. Vai controlar o consumo de bens e serviços da classe média. E olha aí, já estamos de volta aqui com o Balanço Geral. E para você que está achando que as coisas vão ser tudo mil maravilhas a partir do ano que vem, preste atenção no que acabou de sair, tá? Mudanças à vista. O que o governo Lula pretende fazer de mais imediato? Primeira coisa, aprovar PEC para furar teto de gasto, ou seja, vai poder ultrapassar o que tá. Por que pode ultrapassar? Você já sabe, eu não preciso dizer, né? Por causa da corrupção. Ampliar gastos com a Lei Rouanet, a lei que libera dinheiro para artista. Que foi cortada. Por quê? Porque teve um monte de artista que apoiou ele querendo dinheiro. Corrupção. Criar mais 13 novos ministérios. Para que isso? Inchar a máquina pública, mais despesa pro nosso país. Trocar o comando das Forças Armadas. Para que ele quer trocar todo o comando das Forças Armadas? Para ter o exército ao seu lado, igual a Venezuela fez. E as pessoas estão achando que não vai acontecer nada. Não luta hoje não pelo seu país. Não luta não, deixa as coisas acontecer. Não vai pras ruas, não se manifesta não. Para você ver, amanhã vai ser tarde. Só não vê quem não quer. Acorda, Brasil.
Ainda dá tempo de você mudar o jogo. Uai, seu app de vídeos curtos. É um cidadão chamado Alexandre de Moraes. Esse cidadão, ontem, na condição de presidente do tribunal, que tem cara de partido cada vez mais, Superior Eleitoral, proibiu a fala em cadeia nacional do ministro da Saúde, Queiroga, na sexta-feira, dia 7, para tratar de vacinação contra pólio. E esse cidadão chamado Alexandre de Moraes, que para mim não tem nada de ilustre, não tem nada que mereça o meu elogio e sequer o meu respeito a partir dessa decisão, porque, Léo, vou ser bastante sincero para você. Enquanto a gente está tratando de questões eleitorais, do jogo jogado, por mais baixo, por mais rasteiro, por mais sórdido, ardiloso que seja, por mais canalha que seja, é um jogo eleitoral. A gente está aqui brigando por um Brasil melhor, vamos brigar até o fim para que a gente mantenha o Brasil nas mãos de quem está. Vou brigar até o fim, não tenho nenhum problema, todos sabem o que eu penso. Entretanto, quando um cidadão desse decide, na condição de presidente de um tribunal que tem cara de partido superior eleitoral, proibir a fala de um ministro em cadeia nacional, o que significaria isso? A mensagem do ministro da Saúde chegando para todos os brasileiros via rádio e televisão, via concessão pública, que são essas emissoras. Ele proíbe a fala do ministro agora, no momento crucial da campanha, que foi prorrogada em função dos baixos índices alcançados. Para mim, esse cidadão, se é que ele estava em ainda algum pedestal, para mim jamais, mas se é que ele estava em algum pedestal, desceu. Desceu e mostra, com essa atitude, a sua crueldade, a sua falta de amor ao próximo e a sua falta de compaixão por aqueles que não têm acesso à informação e necessitariam do alerta disparado pelo ministro da Saúde, que não pediria voto, que não falaria nada a não ser numa mensagem gravada e previamente aprovada, numa censura que já está imposta no Brasil. O ministro da Saúde diria: pais e mães, levem seus filhos tomar a vacina. Risco para a poliomielite é iminente. Estamos no momento drástico da campanha. Poucos pais acreditaram na importância da vacinação e os nossos filhos, nossas crianças estão sob risco. Só que este cidadão maldoso, cruel, que está ultrapassando qualquer limite, proibiu a fala do Marcelo Queiroga. Meu irmão do céu, bicho do céu, não tô acreditando nisso. Eu não imaginava que havia, eu nem imaginava que havia esse limite e ele acabou de ser extrapolado. Vamos lá. O TSE, o Xandão, os iluminados ministros, né, donos da verdade agora, a polícia das fake news, já proibiram Bolsonaro de falar que o Lula é ladrão, que o Lula é ex-presidiário, já não pode falar que ele é a favor do aborto, sendo que tudo foi o Lula que disse, tá tudo gravado, tá? Tá ameaçando de fechar a Jovem Pan, já fechou vários jornais, já derrubou perfis, já proibiu, primeira vez que nós temos a censura prévia permitida pela Suprema Corte, proibiu o Brasil Paralelo de lançar um documentário sobre quem mandou matar Bolsonaro, mandou prender deputado federal, mandou prender jornalista, tá tudo, beleza. Aí, não tem como piorar, né? Não tem como piorar. Meu amigo, tem como piorar. E olha só o que o Alexandre de Moraes, olha o que o TSE acabou de fazer. TSE censura a fala de ex-ministro do STF sobre Lula não ter sido inocentado. Presta atenção, vou te explicar. Vou falar bem aqui no microfone. A Suprema Corte Eleitoral censurou um ex-ministro da Suprema Corte Brasileira. A Suprema Corte Eleitoral está proibindo que seja divulgado um vídeo onde tem uma opinião de um ex-ministro da própria Suprema Corte. Assim, pior que isso não fica. Se até mesmo um ex-ministro, um ex-deus, está sendo censurado, imagina o que vai acontecer com o resto de nós. Agora, vamos ajudar a mostrar ao povo brasileiro o que foi censurado? É esse trecho desse vídeo que o povo brasileiro está proibido de assistir. Então, não compartilha, tá bom? Vamos ouvir. Por quê? Porque como ex-juiz, não poderia jamais votar em alguém que, primeiro, foi presidente durante 8 anos, deu as cartas durante 6 anos no governo Dilma,
e que foi condenado em 4, se não me falha a memória, 4 processos crime por delito contra a administração pública. Disse, mas os processos foram anulados. Ele não foi absolvido pelo Supremo, os processos foram anulados pelo Supremo. A partir de uma visão, a meu ver, equivocada, incompetência territorial. Não seria competente o juízo da 13ª, mas um juiz de Brasília, um juízo federal de São Paulo. Quando nós sabemos que a incompetência territorial é relativa e ela preclui com o término do processo crime, mas o Supremo resolveu ressuscitar politicamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cara, peguei esse trecho da Bia Kicis, como vocês podem ver. Preste atenção, Lula já havia sido condenado, estava preso. Aí eles precisavam de alguém para concorrer contra o presidente Bolsonaro. Eles descondenaram o cara. O cara tá condenado, eles descondenaram, ou seja, ele é culpado, cometeu o crime, tá tudo provado. Descondenaram o cara numa tecnicalidade, porque ele não devia ser processado nesse tribunal, devia ter sido julgado nesse. E aí nós temos o ministro do STF, não é um Joãozinho qualquer do YouTube, não, né? Como o Alexandre de Moraes gosta de falar, é um ex-ministro do STF, o último, inclusive, que acabou de sair, dizendo que isso foi um absurdo e que é por isso que ele votaria no Bolsonaro, porque não tem como votar no condenado. Aí o que a nossa Suprema Corte decidiu? Isso aqui, ó. Não pode. Não pode. Ó, o Tribunal Superior Eleitoral censurou a fala do ex-ministro Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, em um programa eleitoral ao presidente Bolsonaro, veiculado nessa quarta-feira. O trecho cortado, Marco Aurélio disse que o ex-presidente e candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, não foi inocentado. Decisões do STF com relações ao petista não julgaram o mérito das acusações levantadas contra ele pela Lava Jato, e sim a condução dos processos. Meus amigos, esse é o golpe. O golpe é você descondenar um criminoso e colocar esse criminoso para ser candidato à presidência e depois calar a boca de todos que queiram mostrar isso para o Brasil. É isso que está acontecendo. Eu consegui resumir isso em 10 segundos. Descondenar um criminoso, colocar ele para ser candidato à presidência, proteger esse criminoso e calar a boca e censurar todos aqueles que apontem e que mostrem para o Brasil que isso está acontecendo. Isso não é democracia. Não falo mais nada. Você é esclarecido bastante para saber que esse é o caminho. Se nós não agirmos agora, é isso que vai ficar do nosso país, sendo liderado por um criminoso que ajudou, que teve uma ajuda uma suprema ajuda. Isso é um absurdo, galera. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Sabe por quê? Porque esse vídeo foi censurado. Tchau. Então quer dizer que na Bahia não passaram as propagandas do PL, do Bolsonaro? As rádios da Bahia? Certo. Governador Rui Costa? Vocês estão malucos. Estão malucos. Quando é que na gestão do Rui Costa gastou 1 bilhão em publicidade só em 2021, o petista torrou 179 milhões em propaganda, mais que o previsto. E a agência do marqueteiro do Lula foi o maior beneficiário. Quer dizer que Rui Costa, o ano passado, gastou mais de 179 milhões com as rádios. E agora, nesse ano, era para passar 20 inserção do Lula e 20 do Bolsonaro, passou 20 do Lula e 5 do Bolsonaro. Vocês estão querendo dizer que o Rui Costa pagou, com dinheiro público, mais de 170 milhões para os donos da rádio não passar a publicação do PL do Bolsonaro? Vocês estão malucos, né, gente? Me poupa. Justo o Rui Costa que sumiu 55 milhões? É conversa de vocês. Jorge Serrão, até quando você acredita que vão essas manifestações contrárias ao resultado do segundo turno? Pelo menos até segunda-feira é a previsão que essas manifestações ocorram. Em alguns quartéis, na porta de vários comandos militares do país, a tendência é que pequenos grupos continuem lá mobilizados, porque eles acreditam, eles avaliam que é necessário dar apoio aos militares. E eu até digo, e já falei até muito sério essa semana, em breve, é bom tomar cuidado, podem ser os generais que terão de sair às ruas, os militares precisarão sair às ruas para pedir a ajuda do povo sobre o que vem por aí, hein? Porque tem aí a previsão, já foi anunciado de maneira clara e aberta, tanto pelo camarada José Genuíno, quanto pelo companheiro José Dirceu, de que
haverá modificação séria na área militar durante o governo Lula. O plano é fazer o que eles chamam de limpeza no generalato, promovendo o pessoal de baixo que tenha fidelidade ao Partido dos Trabalhadores e também prevendo a criação aí da famigerada Guarda Nacional, que seria um negócio muito doido. Vai depender aí da aprovação do Congresso Nacional, e daí é a dificuldade disso acontecer, mas é um projeto que o PT trata abertamente, ou seja, José Dirceu sempre deixou claro que os militares foram um empecilho para o projeto político do PT no poder e que é hora de atacar os militares. Então, generais, se preparem que talvez sejam vocês quem precisa ir para o lugar desse povo que hoje está na porta dos quartéis pedindo o apoio dos militares. Talvez o povo é quem precise salvar vocês do que vem por aí. É mais uma dessas que deixa a gente boquiaberto, né? Já tem ordem do Supremo, a polícia continua sem poder subir morro, né, no Rio de Janeiro. Tem prorrogação no Supremo que ninguém pode ser despejado. Não precisa ficar pagando aluguel, mas não pode ser despejado por causa da pandemia que já acabou, né? Então, e agora mais uma. O Supremo decidiu em 2010 e virou tema 280, ou seja, todo o tribunal tem que seguir aquilo em situação análoga, né? Que uma invasão de domicílio não autorizada torna tudo anulado. Aí, gente, lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro, a Polícia Federal entrou num galpão e encontrou 695 quilos de cocaína. E prendeu 3, que estavam lá com a cocaína. Pois agora, com base nesse tema 280 do Supremo, porque não havia autorização judicial, deu-se habeas corpus para os 3 que estavam presos, foram soltos. A cocaína não vale mais como prova do crime e foi anulada a apreensão. Devolva-se a cocaína. Uau! Claro que eu sei que vocês não se surpreendem mais depois do que aconteceu com a Lava Jato, né? Só falta agora aqueles 6 bilhões que foram devolvidos que voltem para os corruptos. Só falta isso, com pedido de desculpas. É a inversão, está acontecendo a inversão das coisas aqui no Brasil, é uma coisa incrível. Dá uma olhada na maneira como ele fala. A não ser depois de um processo de tomada do poder pelo próprio povo. Quer dizer, se você tiver um movimento de desobediência civil generalizado, o pessoal cercar o palácio, não deixar senador entrar, não deixar ministro entrar, não deixar juiz entrar, faz como na Tailândia. Agora nós somos o governo provisório. As Forças Armadas que vêm aqui e nos matem ou fiquem do nosso lado. Na Rússia, né? O povo cercou o palácio, manda vir os tanques, vamos ver o que os tanques vão fazer. Ou eles nos matam ou eles aderiram, né? As Forças Armadas não estão na frente do processo, nunca estão. Isso é importantíssimo. Quem tem que tomar o poder é o povo. Tem que partir para a desobediência civil, para a resistência pacífica, porque nós não temos armas. Mas tem uma coisa, o outro lado também não tem. Quem tem armas é só as Forças Armadas e as polícias militares, as quais não estão nem do nosso lado nem do lado deles, que estão neutros. Mas elas vão certamente aderir ao povo. Se o povo tomar iniciativa, elas vão ter que aderir. Ou as chamadas de cima não virá de jeito nenhum. As Forças Armadas não podem salvar a nação. Só o próprio povo vai salvar a nação. O essencial é que esse grande movimento popular não pare. Não parar, não precipitar e não retroceder. E aí, prestou atenção no que ele falou? Agora vê se fica parecido. Levanta a bunda dessa cadeira e vai lutar pelo teu país, ora porra. E aí, o que você acha? O Lula nunca, o PT ao longo de 14 anos, nunca ensaiou nada que fosse perseguir qualquer tipo de religião. Hoje, as religiões afrodescendentes são perseguidas no Brasil. Cada vez mais tem um clima contra religiões afrodescendentes. E esse clima é criado exatamente pela politização, pela mistura da política com a religião. E a gente sabe que durante o governo do Lula, do PT, foi um momento em que o Brasil criou várias leis exatamente para dar mais liberdade religiosa ao país. E para que houvesse, por exemplo, a
marcha para Jesus, ou a marcha dos evangélicos, o dia dos evangélicos, tudo aconteceu durante o governo do PT. E o PT, como eu disse, veio da união com a igreja. É um absurdo um presidente que não tem discurso, que não tem o que mostrar, querer rebaixar a discussão para chamar um de diabo, de que vai fechar a igreja, de querer reduzir uma discussão que deveria ser política a religiosa. Professor, e com mentiras. Guga, eu vou fazer uma discordância em relação ao que você está falando, nenhum. mas uma discordância bem tranquila. O primeiro ponto, verificar. Olha, verificar. vamos ver. Quero só ver. Bem tranquila. Tem que começar assim, né? Tá. Mas vamos primeiro pegar a manifestação. Muitos pontos. Tranquila. Vamos pegar. Vamos começar pela leveza. Tranquilidade. Vamos pegar aquilo que ele falou acerca de receber refugiados católicos, em especial sacerdotes da Nicarágua. É um gol que ele fez. Foi um gol ele ter falado. Por que foi um gol? Porque ele é identificado com um público cristão no Brasil, que é majoritário, quase 80% da sociedade brasileira é cristã, com dois segmentos expressivos. Um majoritário ainda, que é a Igreja Católica, e o outro que é o pentecostal. Entre os pentecostais, o Bolsonaro tem maior aceitação, e é uma aceitação gigantesca, mas ainda não é uma maioria que poderia dizer, a grande parte dos cristãos brasileiros estão comigo. Porque os católicos não estão. Porque aí não é que os católicos não estão, é que os católicos eles estão fragmentados. Olha como ele foi esperto quando ele convidou um padre conservador ou de uma linha conservadora para acompanhá-lo no enterro da Elizabeth II. Não pegou bem, não. Mas ali ele apontou para o segmento da Igreja Católica conservadora para dizer assim, vocês também têm que estar comigo. Não vai dar Por qual razão? Porque a igreja está fragmentada. Então, ele dizer que vai receber os refugiados ou padres que estejam perseguidos é um gol, porque ele já acena para aquilo que o Lula tinha feito antes, quando o Lula fez uma comparação entre o Ortega e a Angela Merkel. Regimes completamente distintos, razões distintas pelos quais houve uma continuidade no poder. No caso do Ortega, ele se configura, sim, como um autoritário. Angela Merkel não. Mas o Lula, ao fazer isso, quando ele compara os dois, ele simplesmente tenta minimizar as ações do Ortega. E aí ele simplesmente se posiciona de uma maneira em que justifica os atos do Ortega perante a sua sociedade. E aquele cara é um autoritário e um ditador. E é um cara que persegue a sua sociedade. Quando o Bolsonaro fala isso, independentemente dele acenar para o público cristão, e em especial para o público católico, ele está dizendo, eu não concordo com esse tipo de atitude. E ele começou no discurso da ONU de uma maneira muito sutil e inteligentíssima. O que foi ele falou? Nós temos, olha, o conteúdo lógico, pesar só a estrutura lógica. Nós temos uma responsabilidade coletiva. Ele praticamente bateu em todos aqueles que dizem que ele não quer se inserir no cenário internacional. Mas para explicar isso, eu tenho que mostrar como é que nós estamos caminhando internamente no nosso país. Logicamente, o que ele estava dizendo? Se nós temos uma responsabilidade coletiva de acordo com os valores universais, mínimo de valores básicos comuns, essa é a lógica quando você fala, por exemplo, de segurança humana ou o que quer que seja. Ele diz, como é que você identifica isso? Mostrando que eu me preocupo com o povo e que eu defendo a democracia. Não estou dizendo que isso aconteça 100%. Eu acredito que sim, mas tem pessoas que dizem que ele não está fazendo. Mas ele acenou lá, dizendo, é assim que eu me comporto internamente, de acordo com os valores coletivos, e por essa razão eu vou receber aqueles católicos que estão sendo perseguidos pelo amigo do Lula. Eu entendo que a estratégia aqui é Guga, só um minuto. Só um minutinho. Uai, seu app de vídeos curtos. Cash que o podcaster pergunta pro Bolsonaro, qual é o grande legado? Fala em uma palavra aqui, fala em uma frase. O que o Bolsonaro vai deixar pro Brasil? É recente. E aí o Bolsonaro fica meio mudo assim, e depois fala, o legado do Bolsonaro é fazer com que o brasileiro volte a erguer a bandeira do Brasil, porque o governo, de fato, não tem dados, não tem números positivos a apresentar. Então o Bolsonaro está partindo de uma fraqueza política que nenhum candidato à reeleição partiu. Ele pode conseguir perder, inclusive, eu não acho que vai acontecer, no primeiro turno, que seria o suprassumo da incompetência. Alguém com 41 bi para injetar, com a máquina do Estado na mão, bilhões para injetar no eleitor, não conseguir sequer chegar ao segundo turno, é porque fez muita coisa ruim. Ah, não, vou falar ao mesmo tempo que o Guga, porque já que ele falou que o governo Bolsonaro não tem nada para falar, eu vou ter que falar. Inclusive notícia de hoje, que eu mandei no grupo do Mônio, dizendo o seguinte, julho deve ter a maior deflação desde o início do Plano Real, avaliam os economistas, enquanto os Estados Unidos registrando novo recorde de inflação. Então, parabéns para o Banco Central
central do governo Bolsonaro. Mas vamos lá, algumas coisas. Redução recorde dos homicídios e crimes violentos, apreensão recorde de drogas, maior programa de privatização da história, 402 bilhões de reais em privatizações, concessões e desestatizações, extinção de 27 mil cargos públicos, redução do desemprego agora para menos de 9%, lei da liberdade econômica, criação do PIX, reforma da Previdência, marco do saneamento básico, marco das ferrovias, marco do gás, marco das startups, sistema de balcão único, nova lei de falências, melhoria de 124º para 65º no ranking do Doing Business do Banco Mundial, digitalização de serviços, digitalização dos cartórios, revogação de 23 mil atos normativos, venda de imóvel da União, lei de combate à fraude previdenciária, lei das assinaturas eletrônicas, venda e transferência de veículos por meio digital, nova lei de licitação, adesão ao Banco do Brasil ao acordo de contratações governamentais. Você está em que ano aí, ô Paulinho? Eu estou seguindo aqui. Eu não vou seguir essa lista, porque essa lista que o Guga desconhece completamente, ela tem 55 itens que são maiores do que qualquer porcaria que você tem. Agora, o que é a proposta do Lula? A proposta do Lula é a revogação de várias dessas coisas. É você voltar para trás em várias dessas coisas. Avanços feitos no governo Bolsonaro, e eu sempre digo aqui, sempre faço jus aqui, e vários avanços feitos, inclusive, no governo Temer, que teria feito um governo bastante razoável se não tivesse sido boicotado por uma barriga do Lauro Jardim no plantão da Globo. Queridos. Imagina, você pega uma bomba no teu colo, 14 anos de PT, de corrupção, arromba os seus cofres públicos, começa a se erguer a economia. Aí chega o quê? Chega a pandemia, onde o Supremo Tribunal Federal fala que é competência de cada estado, de cada governador, tomar as decisões, tira o completo poder do presidente. Aí fica de mãos atadas. Passa a pandemia, chega o quê? Guerra, Ucrânia e Rússia. E tudo no colo do Bolsonaro. É recuperação econômica, graças ao Bolsonaro. Até a Miriam Leitão, tua grande amiga da nossa emissora aqui, do fiasco que vem se tornando essa emissora, o esgoto, tiveram que admitir, tiveram que engolir a seco e falar. Realmente, mas não é que o Brasil melhorou, é que os outros países que pioraram, eles não conseguem admitir explicitamente os feitos do governo Bolsonaro. A economia está se reerguendo, a gasolina está baixando, baixou, né? A carne está indo pelo mesmo caminho, o desemprego diminuiu, o PIB surpreendeu. Então, assim, tem várias coisas que o governo vem fazendo, mesmo com todas essas bombas, uma atrás da outra. Antes de você pensar no relatório que foi divulgado hoje pela defesa, você não pode esquecer o seguinte. Primeiro, desde 2018, com a interferência do STF, que o artigo 59A da Lei das Eleições, a Lei 9.504/97, esse artigo ele foi retirado da eficácia. Ou seja, o STF, através de um ADI, retirou a possibilidade do voto impresso. Essa luta pelo voto impresso é muito antiga e o STF sempre barrou essa possibilidade. Lembre-se, a lei diz que o voto é impresso. O STF, através de um ADI, retirou esse nosso direito. Fora isso, nós temos diversos casos de censura, redes banidas, pessoas excluídas, radiolão e etc. Nós vimos o TSE, nós vimos o STF com julgamento de certa forma parcial, liberando quem não devia, provas contundentes, mas mesmo assim ela atuou dessa maneira. O que é que você não pode esquecer? O relatório aponta sim inconsistências, o relatório aponta sim que as urnas não são auditáveis. Isso implica dizer que, se o presidente da República, que é o poder executivo federal, que é o representante, de acordo com o artigo 76 da Constituição, se ele quiser, ele vai aplicar sim o artigo 142, ele vai aplicar as disposições da Lei Complementar 97/99, ele vai aplicar uma garantia de lei e de ordem e ele vai atuar no Distrito Federal para que seja esclarecido efetivamente como foi a votação. Se o STF defende, se o TSE defende que a votação ela é auditável, é agora a hora deles provarem isso. Se não provar os votos, as urnas zeradas, todas as inconsistências que já foram reveladas, não existe outra alternativa, a não ser aplicar o 142, aplicar a Lei Complementar 97/99, aplicar o GLO e não entregar o Brasil aos comunistas. O povo continua na rua, mas depende de um pronunciamento contundente e efetivo do presidente da República, líder do Poder Executivo, a pessoa que deu a vida pelo nosso país e pelo nosso povo. O povo está na rua, mas nós precisamos ouvir do presidente que nós precisamos nos manter lá, porque ele vai aplicar o que de direito. Acabei de ver uma notícia aqui da Rede Globo. Gilmar Mendes manda desbloquear
dinheiro de Lula retido em desdobramento da Lava Jato. Quer dizer que nem assumiram e o povo vai ter que pagar mais uma vez. Será que o Palocci vai ter que devolver os 90 milhões aos cofres públicos? Será que os dirigentes do PT, da Petrobras, vão ter que devolver esse dinheiro? Ou, quer dizer, o povo vai ter que devolver o dinheiro para eles? Fica esse questionamento. Por isso que o povo está nas ruas. É esse grito que está preso na garganta de tanta injustiça que o brasileiro sofre por causa de uma justiça que tem falhado a nação brasileira. Eu quero encaminhar o voto sim a esse projeto, dizer que eu fiquei aqui pasma em ver uma professora de literatura falando contra a própria língua portuguesa, usando de falácia, falando da comunidade surda. Vereadora Flávia, não é falácia. O movimento bilíngue de estudos entrou em contato conosco. Eu não preciso disso. Eu sou a vereadora mais votada da história dessa Câmara, ok? Eu sou a vereadora mais votada da história dessa Câmara, ok? Não importa, vereadora, quantos mil votos você teve. Se foi 2 mil, 3 mil, 30 mil, 100 mil. Aqui é uma cadeira. Corte rápido. Faca. É Tramontina. E aqui tem parlamentares conservadores. E aqui nós temos 28 parlamentares da bancada cristã que não engole essas coisas. Os vereadores vêm a esse microfone simplesmente para falar de uma teoria de conspiração. Ai, a ideologia de gênero. Ai, foi criada a palavra homofobia. Gente, da onde vocês estão tirando isso? Vocês estão sabendo mais que a gente. Ah, vocês estão viajando. Que negócio é esse de ideologia de gênero? Que viagem é essa? A Monique Wittig, feminista de segunda onda, nossa, tanto tempo atrás falava: nós pregamos que a linguagem seja subvertida, pois só assim será possível que a revolução cultural e sexual seja completa. E nós estamos aqui posicionados para defender a próxima geração. Toda essa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. Desde projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se isso for. Ai, que medo. Se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós... A MC Carol, que esteve aqui em nosso gabinete, usa o funk em defesa de quem é favelado, de quem é preto, de quem é pobre, de quem é mulher. Tem um funk que se chama Delação Premiada, que eu vou compartilhar com vocês. Bom, infelizmente não dá pra ouvir. Esquece que a MC Carol tem vários funks. Aponta pro viado. Aponta pro viado. Uma música com teor homofóbico, que é a pauta dela. Ai, 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 aponta pro viado. Aponta pra aquele parceiro que come viado. Adoro o vagabundo de radinho de mochila. Esse estralha me fascina, canvanhar que eu perco a linha. Adoro o vagabundo de radinho de mochila. Cospe na minha cara, esculacha e vem por cima. Puxa meu cabelo me chamando de bandida. Me mete a porrada, diz que eu sou piranha. Pode admitir que eu sou melhor na cama. Pauta feminista, né? O feminismo que diz defender a figura da mulher, tratando a mulher como mero objeto sexual. É esse tipo de gente que ela defende aqui, dizendo que ela é uma musa, um símbolo de resistência do feminismo. Uma pessoa que ultraja a figura da mulher. Feminismo. Vereador Carlos Macedo. E a gente tem hoje aqui, sentada ali fora, a MC Carol. MC Carol, que é de Niterói, que é do Morro do Preventório, que é uma artista reconhecida nacional e internacionalmente. Como? Eles são o futuro da pátria. Funkeira, que usa o funk como instrumento de resistência, que usa o funk como instrumento de enfrentar essa lógica de segurança pública que estamos debruçando aqui, que usa o funk em defesa de quem é favelado, de quem é preto, de quem é pobre, de quem é mulher. Então não poderia deixar de
anunciar a tua presença, a tua ilustre presença aqui, Carol, porque você nos orgulha muito. Enquanto niteroense que sou, enquanto niteroense que somos, você expressa para nós a resistência que queremos, o enfrentamento a essa lógica assassina para quem mora na favela e para quem é preto. Liga pra essa mulher, liga pra essa mulher, ela quis transar com o teste, deu hemorragia. O que ela falou da MC Carol que tá aqui? Não sei se vocês conhecem essa artista, mas algumas das músicas dela, eu vou falar aqui pra vocês, tem uma que é Meu Namorado é Mó Otário, tem outra aqui que eu tô usando crack. Tô usando crack, larguei minha família, a escola, você sabe, parei com a maconha, tô usando crack. Larguei minha família, a escola, tô usando crack, no copo de Guaravida eu fico suave. É esse aí, artista que é admirado pela esquerda. Obrigado. Bom, já que eles querem trocar de gênero, vou me atrever a trocar de gênero. O Partidix dos Trabalhadores do Brasilix deveria cair a ficha. Olha, se depender do PT, o próximo ministro da educação deve ser o Mussum Cacildes. Até isso. É uma coisa impressionante. Eu estou vendo os colegas rindo aqui, mas, gente, não ter o que fazer. A propósito, não foi o PT que andou trocando também o gênero de uma palavra de gênero neutro? A presidenta. Porque presidente não tem gênero. Estudante, então nós vamos ter que chamar de estudanta. Agora estudantes. Pelo amor de Deus. É forçação de barra. Por favor, eu sou jornalista. Tá bom? Olha, o neologismo é admitível. Você acha então que deveria continuarmos sobre a égide do... Não é questão que a gente... do militarismo? Não é questão de continuar na égide do militarismo, mas dentro do fundamento legal, se a gente botar números direitinho, tá ligado? Se viver é melhor, né, filho? As escolas tinham ensino, os hospitais curavam, tá ligado? Era outro bagulho. Mas tinha morte, tortura, perseguição. Vem cá. Castração. Tudo bem. Tinha coisa ruim. Hoje em dia continua tendo morte, tortura, perseguição, castração, e nós estamos na democracia, filho. Mas aí é só através do voto, do modelo que a gente tem. Você acredita na urna eletrônica? Não, mas olha só. A gente é mais evoluído que o japonês, né? Tá bom, mas peraí. Não é a solução. Eu vou falar um lance pra você. Vamos chegar no novo como? Eu vou falar um lance pra você aqui, sinceramente. Infelizmente, no nosso país, o jeito que chegou agora o jeito é uma revolução popular. Eu acho mais interessante é o seguinte, que nós estamos em um ambiente democrático, pedem respeito, mas não se dão respeito. Alguns dizem que o projeto cria discriminações. Ora, o projeto não ataca a dignidade de ninguém. Todos são livres e podem tomar a decisão que quiserem, inclusive no âmbito sexual em suas vidas. O que nós não admitimos é que levem suas preferências e pautas para as nossas crianças. Fica aprovado o projeto de lei ordinária. Subsecretária Graça Prola, representando o prefeito de Manaus. Boa tarde a todas e a todos, também a todes, também a todes. Também a todes. Nós representamos aqui a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, vinculada à Prefeitura Municipal de Manaus. Eu não poderia deixar de manifestar o que aconteceu nessa tarde. Eu gostaria só de ler a lei antes, que é a PL 169/2021, que estabelece os estudantes das redes pública e privada de ensino do município de Manaus o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta. Hoje à tarde nós acabamos de assistir um estupro, uma violência à nossa língua portuguesa, que é um dos maiores patrimônios que nós temos na nossa nação, por uma gestora do Poder Executivo. É triste porque justamente essa agenda ideológica de gênero, que tem como maior objetivo, eu tenho como provar isso, a destruição das famílias. Ideologia de gênero. Inclusive a família
é a base da sociedade, como a nossa Constituição mesmo relata. E algo que foi criado, instituído por Deus. É muita cara de pau de uma senhora vir aqui e usar a tribuna para promover esta agenda destrutiva e esquerdista. Deputados, o PT mal assumiu o governo, aliás, nem assumiu o governo e já está querendo contratar um rombo de 200 bilhões de reais para que a gente pague já no próximo ano. E ainda quer que este parlamento dê autorização para gastar esses 200 bilhões de reais de rombo, de dívida que quer fazer, com a falsa desculpa de que é para pagar auxílio. Não é para pagar auxílio coisa nenhuma, porque dinheiro para pagar auxílio tem. Basta cortar mais de 300 bilhões de reais de privilégios tributários, basta cortar mais de 15 bilhões de reais de super salários, basta cortar na carne, coisa que o PT não quer fazer por causa do seu corporativismo e populismo, junto com a elite do funcionalismo público e junto também com uma elite empresarial que não vive de produzir, que não vive de gerar emprego e de renda, mas vive de fazer lobby dentro deste Congresso Nacional para obter privilégios e para obter privilégios tributários junto ao Palácio do Planalto e junto ao Congresso Nacional. A PEC, que eles estão chamando de PEC da transição, eu chamaria de PEC Argentina. É uma PEC que busca, na verdade, aumentar a inflação, aumentar a taxa de juros, endividar o nosso país em nome de uma falsa assistência social. Porque assistência social sem responsabilidade fiscal é a mesma coisa que quebrar as pernas de um sujeito e depois pedir para ele te agradecer porque você deu uma cadeira de rodas. É a mesma coisa que você dar um guarda-chuva furado para o sujeito no meio de uma tempestade e pedir para ele te agradecer ainda por esse favor que você está fazendo. Não é favor coisíssima nenhuma, é rombo, é dívida, é jogar os mais pobres ainda mais na miséria, é aumentar ainda mais a desigualdade social, é aumentar ainda mais a taxa de juros e fazer com que os mais pobres sejam obrigados a transferir mais do seu dinheiro para os mais ricos, que é exatamente o que aconteceu durante o governo Dilma, exatamente o que aconteceu durante o primeiro e segundo mandato do governo Dilma. Aliás, por falar em PEC argentino, os argentinos já estão sentindo na pele o que significa ter um governo socialista, o que significa ter um governo esquerdista e responsável com as contas públicas. 60% dos argentinos hoje se declaram de direita, justamente pelo desastre que foi o governo kirchnerista, apoiado pelo agora presidente eleito Lula, e que com certeza vai fazer suas alianças como fez no passado, mandando dinheiro a fundo perdido, mandando dinheiro brasileiro para essas ditaduras, porque a população pode ter esquecido o estrago do mensalão, pode ter esquecido o estrago do petrolão, mas eu não esqueci e estarei aqui para lembrar da CPI dos Correios, estarei aqui para lembrar do autoritarismo que foi submeter o parlamento na base da propina ao Palácio do Planalto, submeter o parlamento na base da propina para aprovar medida provisória, para aprovar PEC, o que foi criar uma TV estatal para ficar fazendo propaganda do governo, o que foi você ter um escândalo do sujeito ser pego levando dinheiro vivo nos Correios e quebrando os fundos de pensão dos Correios em escândalo de corrupção. Todos nós estaremos aqui para nos lembrarmos de todos esses escândalos que aconteceram durante as gestões petistas e estarei firme e forte atuando na Comissão de Fiscalização e Controle na Câmara dos Deputados para impedir que esse tipo de escândalo aconteça novamente e, se acontecer, estaremos aqui para expor. Já fui atropelado pelo MST na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em que nós nos manifestamos nas maiores manifestações da história do país para que um governo corrupto e autoritário fosse derrubado. Já apanhei do MTST quando acampei aqui em frente ao Congresso Nacional, no gramado, para que o presidente da Câmara acolhesse o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e quando então o líder do governo, Cibá Machado, dizia que ia pro pau com a gente, enquanto a gente estava aqui nessas galerias, e o Cibá Machado estava nessa tribuna que eu ocupo agora, ele dizia que ia nos bater, nos agredir, e no outro dia vinha gente do MTST para bater na gente em frente ao gramado do Congresso Nacional. Hoje, o meu gabinete é o gabinete do Cibá Machado, que perdeu as eleições mais uma vez, não só perdeu na última, como perdeu novamente, e tenho certeza absoluta que o trabalho de oposição firme e sistemático que vou fazer vai dar o resultado necessário para o nosso país não cair de vez no caminho de uma Argentina, não cair de vez no caminho de uma irresponsabilidade fiscal, porque mesmo o tal do orçamento secreto,
que os petistas sempre fizeram questão de chamar de maior escândalo de corrupção da história do país, de um grande escândalo que eu denunciei por diversas vezes no plenário dessa casa, agora já não é mais orçamento secreto, agora até setores da imprensa já estão voltando a chamar de emenda de relator. Agora o orçamento secreto deve ter algum outro nome, um nome bonito, porque agora está nas mãos do Lula, deve ser um orçamento participativo, agora deve ser um orçamento popular, agora tem como fazer uma negociação republicana com o orçamento, agora que ele não deve mais estar nas mãos do Bolsonaro, mas nas mãos do Lula. Não, eu continuo sendo contra o orçamento secreto, seja na mão de Bolsonaro, seja na mão de Lula, e eu continuo fazendo oposição a esse escândalo. E mais, a hipocrisia do PT, que já admite que mesmo com a PEC argentina, mesmo com o rombo de 200 bilhões de reais, a própria equipe do PT já admite que não vai conseguir cumprir as promessas de campanha do Lula. Ou seja, o estelionato eleitoral já está caracterizado, o estelionato eleitoral já está escancarado para a população, já admitem que não vão conseguir pagar os R$150 por cada filho de quem recebe o Auxílio Brasil, já admitem que não vão conseguir fazer o programa de infraestrutura que foi prometido também pelo Lula, já admitem que o rombo que vai ser gerado não vai ser suficiente para pagar as promessas de campanha do Lula. Já começaram mentindo, já começam muito mal, chamaram o MDB para a transição. Ué, o MDB não era um partido golpista? O MDB não era o partido que tinha feito o golpe contra a presidente democraticamente eleita, com mais de 50 milhões de votos, Dilma Rousseff? Agora não, agora o MDB vai ter até ministério, né? Engraçado que de repente um partido que era golpista, de repente um partido que era antidemocrático, agora se transforma num partido democrático que vai ter até ministério na esplanada aqui em Brasília. Convoco os colegas aqui nesta próxima legislatura, os que foram reeleitos e que foram eleitos para o próximo mandato, para nós formarmos uma frente suprapartidária de oposição, independentemente do partido político em que você, colega parlamentar, esteja. Eu te convido para fazer parte dessa frente, você que deseja fazer oposição com base na defesa da nossa democracia, que o PT corroeu, comprando o parlamento na base da propina, caçando visto de jornalista e promovendo financiamento para ditaduras. Você que quer fazer oposição com base no combate à corrupção, que também os maiores escândalos foram liderados pelo PT e seus aliados aqui dentro deste parlamento, do Congresso Nacional, quando eles governaram esse país. Você que quer fazer oposição com base no livre mercado, que foi destruído e que, aliás, sempre foi combatido quando o PT esteve no governo, e que sempre quem ganhava e quem lucrava eram os aliados, eram os amigos do rei, eram aqueles que recebiam mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais do BNDES para serem os campeões nacionais, para receberem as suas grandes vantagens. Você que quer fazer oposição com base nesses valores, eu te convido, eu envio o link para você fazer parte desta frente, para a gente construir esta oposição desde já, implacável ao Partido dos Trabalhadores, porque a gente já sabe muito bem o que eles fazem no governo, e a gente sabe que não há nada de republicano, a gente sabe que não há reconstrução do país, a gente sabe que não há combate à fome, que não há combate à pobreza, mas há defesa dos seus próprios interesses, interesses autoritários, interesses corruptos, e que nós precisamos combatê-los. Por fim, meus amigos, eu finalizo convocando para uma luta de oposição da próxima legislatura com uma frase de Winston Churchill. Ele dizia que se você vai caminhar pelo inferno, certifique-se de continuar sempre em frente, caminhando, nunca baixar a sua cabeça, que é o que nós vamos fazer nesse trabalho de oposição durante os próximos 4 anos. Eu acho que ele mostra que o sistema é opaco, não há transparência, é isso que está sendo dito ali, né? Não há como provar fraude se você não consegue fazer sequer os testes. Entraram com papel e lápis na sala, não puderam fazer testes dinâmicos, não conseguiram detalhes do código-fonte, que tem 17 milhões de linhas quase. O que esse relatório está dizendo para a nação brasileira, né, e sugerindo, inclusive, urgentemente a criação de uma comissão para investigar o código-fonte, não é para a próxima eleição. Está dizendo que o processo eleitoral foi opaco, sem transparência. É mais ou menos a analogia que eu vejo, Lívia, como se o TSE tivesse convidado as Forças Armadas para inspecionar o seu restaurante e dissesse: olha, fica à vontade, só não pode entrar. Agora, qual foi a inteligência do Tarcísio? Olha, vamos, onde tem uma balsa, vamos atacar o balseiro. A ponte do Abunã, por exemplo, lá na região de Acre e Rondônia. Um caminhão pagava em média R$200 para atravessar um rio de 100 metros. Fizemos a ponte e acabou. E ajudou a diminuir, né, o preço do que chega
lá em Rio Branco, no Acre. Tá? Você tinha uma ferrovia, por exemplo, 163, o Tarcísio falou comigo. Essa 163 tem 50 quilômetros, desde o tempo do Geisel não foi asfaltada. E na época de chuva, que é metade dos meses do ano, um caminhão leva em média 10 dias para atravessar aquilo. Ele pegou o Exército Brasileiro, como um acordo com o Ministro da Defesa, comandando o Exército, e botamos porque o pessoal do Exército trabalha 24 horas por dia. Tá? E botamos em poucos meses, asfaltou. Acabou com essa história. E o Exército, você pega um soldado nosso, por exemplo, trabalha não é 24 horas por dia, tem que descansar, mas o turno é de 24 horas por dia. Um 2 por 1zinho ali, você que parece que você viu o Exército aí, né? Um 2 por 1zinho, você pegou ficar legal, né? Não, Cid que gosta. Você pegou o CEP lá, na beira da praia, lá no Rio, tranquilidade. Essa garotada que fica longe da família, etc., ganha em média R$30 diária por dia. Desculpa a redundância aqui. 30 diária. Eu tentei dobrar esse valor, mas veio a pandemia, tudo acabou foi... com tudo. Não. O filho da Mira Leitão, né, foi me entrevistar. E eu tenho um vídeo. Daí eu perguntei para ele, quando é que houve a Revolução? Ele respondeu, 1º de março. Eu falei, não foi 1º de março. Não foi 31 de março. Ah, foi 31 de março. Né? Quando é que tinha... O presidente aí deixou de ser presidente na época. Então foi 31 de março. Eu falei, não foi 31 de março. Foi dia 2 de abril. Quem caçou João Goulart não foram os militares, foi o Congresso Nacional. O Congresso, numa sessão de 2 de abril de 64, caçou. Dia 11, o Congresso votou no Marechal Castelo Branco, e dia 15 ele assumiu. Não houve um pé na porta, porque os golpes se dão com o pé na porta, com fuzilamento, com paredão. Foi tudo de acordo com a Constituição de 47, ou 46. Tudo de acordo. Nada fora dessa área. Nem ele sabia da história verdadeira. Ele estava divulgando um livro da mãe dele. Nem ele sabia o que aconteceu realmente 31, 2 de abril, 11 de abril e 15 de abril. Ninguém sabia. Mas o contexto em si acaba indicando que as coisas aconteceram. Podemos dizer, o senhor concordaria se eu dissesse que foi um golpe dentro das regras? Ou foi Bem, se você quiser falar em golpe, fala que o parlamento deu golpe, não os militares. Não foram os militares. Que quem tornou vaga a cadeira do João Goulart foi o Congresso Nacional. E tanto é verdade que em 2013, olha só, em 2013, o PSOL entra com um projeto de decreto legislativo, um projeto de lei, anulando a sessão de 2 de abril de 64. Foi uma sessão que durou várias horas. 2013? 2013, várias horas. Tá, eles anularam a sessão de 2 de abril de 64, que foi a sessão que cassou, que tornou vago a cadeira do João Goulart. E eu discursei por 3 ou 4 vezes, sozinho. Todo mundo contrário, né, a favor do projeto, e eu discursando contrário do projeto, todo mundo a favor. Daí, dado momento, eu falei... Lenin apagava fotografias. O nosso parlamento está apagando fatos. Agora, eu tinha uma cópia do Diário do Congresso. Está comigo até hoje. O resto foi incinerado ou foi pintado de negrito. E por que isso? Por que não mostrar a verdade para a população? Se errou... Eu passei metade da minha vida dizendo que era preciso construir uma nova ordem econômica mundial. Fala, rapaziada. Hoje o dia do caos. O tenebroso recado do vídeo postado pelo Fórum Econômico Mundial. Bora pro vídeo. O grande dia pode ser considerado o dia do caos, onde a elite mundial vai escolher aí quem irá representar o Brasil durante os próximos 4 anos, para trabalhar depois disso em cima da sua ordem, a ordem pelo caos. Perceba que eu disse que a elite escolherá, pois a população recebe apenas um poder fictício de pensar que pode escolher alguém, mas na verdade isso já é algo planejado, algo que faz parte da agenda. Independente de quem for colocado lá na cadeira presidencial, vai ter que seguir o cronograma dessa agenda. E hoje nós vamos analisar juntos uma mensagem tenebrosa passada pelo Fórum Econômico Mundial para o próximo ano, principalmente o ano de 2023, o qual eles
escancararam, na verdade, as suas mensagens nessa reunião de Davos que houve lá na Suíça, agora do ano de 2022. Então, quem receber aí nas mãos, hoje ou no segundo turno, o poder para controlar e dominar o povo brasileiro, deverá seguir o cronograma das imagens que nós iremos analisar cuidadosamente agora, pois são realmente preocupantes. É isso que eles querem para os tempos que estão por vir. O Fórum Econômico Mundial, aqueles caras que estão encabeçando a missão de empurrar um grande reset, um recomeço, principalmente na área financeira e econômica mundial, deixaram um recado extremamente claro. Eles publicaram isso no seu canal do YouTube, está no site principal do Fórum Econômico Mundial, e é uma mensagem que chegou aí às pessoas do mundo todo. Porém, poucas pessoas conseguiram interpretar corretamente o que é que eles estão querendo dizer a respeito da agenda que se inicia agora, a partir do ano de 2023, e que tem tudo a ver com um cara que foi colocado aí na cadeira presidencial esse ano, principalmente se estivermos falando aí do próprio Brasil. O Brasil tem envolvimento com tudo isso. Você, acredite ou não, você tem envolvimento com tudo isso. E isso irá começar a ocorrer a partir de agora. O que será que esses caras quiseram dizer com essa mensagem que foi publicada agora no ano de 2022 para os próximos tempos que estão por vir? Sem mais enrolação, vamos olhar aí agora a mensagem do Fórum Econômico Mundial. The world is a different place today. We cannot ignore the global security issue that could impact millions around the world. Without immediate... O mundo é um lugar diferente hoje, então eles começaram assim. Diferente do quê? De alguns anos atrás. Por que isso? Eles começam a colocar imagens de cenas mais tristes, podemos dizer assim, do que está acontecendo ao redor do mundo. Action to support developing countries, inequalities and poverty will deepen, not to mention the geopolitical divide. We're on the cusp of not only a climate catastrophe, but also an economic catastrophe. Então eles colocam aí uma catástrofe climática junto com uma catástrofe econômica, financeira. Eles frisaram isso aí, deixaram isso bem claro, e é óbvio que todos nós já ouvimos falar a respeito disso. Vamos continuar. The inflation rate soaring to its highest level in 30 years. Costs are going up everywhere. Food, electricity, water, medicine. Aí nessa parte eles colocaram 4 pontos principais: a falta de comida, problemas na eletricidade, água e também pessoas em hospitais. São 4 pontos principais da mensagem que eles estão querendo passar aí para nós. Pandemia, por exemplo, falta de água, um grande apagão juntamente com um grande reset, uma inversão do campo magnético da Terra. Nós temos aí uma crise, né, de fome por conta dos resíduos da própria pandemia. Ok, até aí a mensagem ainda está leve. Você vai se surpreender com o que tem por vir ainda nesse vídeo aqui. Continuar. It's a very pressing situation. But we're dealing with 7.8 billion people on Earth that need and rely on this supply chain system. We are challenged by the number of people in need. And these people are suffering in such a devastating way. They can't, how are they supposed to get through the day? No, don't be sorry. We all know that we're past the point of no return. We lost 60% over to recycles, 9%. Então você vê que a situação vai se agravando, a música vai aumentando, eles frisam aí a quantidade de pessoas na Terra e começam a colocar aí inúmeras catástrofes, inúmeras coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Estão deixando isso bem claro e estão aumentando ainda mais a proporção em que a emoção aumenta no vídeo. Beleza? Vamos continuar. It's really a hard time situation, and as a world, technological disruption. Incredible inequality in a planetary emergency. O mundo chega na beira ou em um completo colapso. Mas você conseguiu observar a mensagem que eles colocaram no último frame de vídeo. Ou seja, um grande apagão, e a tela toda se apaga. Esse é o momento em que eles estão dizendo que chega, já basta. É necessário resetar, é necessário parar, recomeçar. Um grande apagão para um recomeço.
Aquele mundo antigo, onde houveram todas essas catástrofes, agora morre. Essa daí é como a mão de uma pessoa morta, afogada. A velha ordem se acaba, ficou para trás, e agora iniciamos a nova ordem. E na sequência, mais uma daquelas mensagens subliminar. Lembre-se que isso aqui foi colocado no site principal do Fórum Econômico Mundial, representando a reunião que eles fizeram em Davos, na Suíça, agora, no ano de 2022, somente com a elite mundial, colocado no canal principal do YouTube do Fórum Econômico. Eu vou colocar aí o link na descrição para que você possa ver. Basta você entrar no canal deles, em inglês, eles vão disponibilizar esse vídeo lá durante um bom tempo. E nós temos agora o próprio bode. Por que colocaram esse animal de uma forma tão frisada assim diante dos nossos olhos? O olho, o grande apagão e agora um bode representando o próprio Baphomet, os maçons no controle de tudo isso. O novo mundo diante do próprio Baphomet. A representação desse animal faz claramente uma representação subliminar, né, ao próprio Baphomet, faz uma apologia ao próprio Baphomet. If we want to see change, we've got to work together. We have seen incredible generosity and outpouring of support. Please let this not. Se você quer ver uma mudança, nós precisamos trabalhar juntos, ou seja, o mundo todo unificado, uma nova ordem secular, a globalização, um único líder que comande tudo junto. Bom, começa a fazer sentido, não começa? Our role in this world is to make a difference, particularly those of us who are the privileged of this earth. We have to make sure that the economy actually works for the people. You need to have trade that allows for clean technologies that will help to save the planet. We should focus on the skilling, reskilling, upskilling. It takes very little power to break a fragile balance. The true power lies in putting the pieces back together again. We all have to do it together. It's within our means. See my grandma? There is no place to hide. All of us leaders need to step forward and have a stand in this. And we have to remember that. My name is... This is a moment in time that will never come again. Let's do it. Right now and for the future. E assim eles finalizam a mensagem. Olho que tudo vê mais uma vez aparecendo, apertos de mão representando os apertos de mão maçônicos e uma mensagem que deixou muito clara aquilo que eles querem, deixando a velha ordem para trás, frisando o momento do reset e colocando aí uma nova. Vai ter uma renda básica mundial. Porque para essa falácia de erradicação da pobreza, todo mundo vai ter um Bolsa Família para poder não dizer que está passando fome, faz parte da Agenda 2030. Fala pessoal, o plano secreto do governo para o mundo e especialmente o Brasil. A Agenda 2030 está a todo vapor e neste vídeo você saberá toda a verdade. Fiquem até o final, este vídeo contém informações muito importantes. Compartilhe com o máximo de pessoas. E num primeiro momento, quando você analisa aqui as metas, a proposta dessa agenda, você vai falar assim, mas está tudo certo, é um progresso. A ideia é de não deixar ninguém para trás. Mas nas entrelinhas dessa agenda, até chegar 2030, cumprindo todas essas metas, tem algumas coisas que aparentemente inofensivas, mas totalmente contrárias a tudo aquilo que a gente prega e que a Bíblia diz. Nem governo de direita, nem governo de esquerda vão fazer isso. Isso não poderia vir à tona sem antes
o homem inventasse a tecnologia do controle. E hoje nós estamos migrando da 4G para 5G, mas até 2029 a 5G será substituída pela 6G, que é uma velocidade 50 vezes maior do que a 5G, que já é 100 vezes maior do que a 4G. Então os algoritmos desse tempo, daqui a alguns anos, serão algoritmos que irão controlar a tudo e a todos. O mundo da internet estarão nos grandes computadores a serviço dos poderosos do mundo. É uma meta eminentemente jurídica, porque a lei é que vai forçar todo o planeta Terra a obedecer esta lei. E o Brasil é um dos protagonistas nesta área, porque o sistema judicial do Brasil, ele já está comprometido com esta agenda, não é? Inclusive propondo ter um projeto piloto para ilustrar os outros setores judiciários de outras nações. Não é? Eu tenho aqui declarações do ministro, do presidente do STF, mostrando o compromisso e a incorporação dessa ideologia para tornar a Agenda 2030 viável até 2030. O mundo se volve para ver a lagartixa na parede. Enquanto o mundo se volta para enxergar a lagartixa na parede, as estruturas do governo do anticristo estão se montando no mundo. Não é? Por exemplo, a pandemia. Qual é o objetivo central da pandemia? Controle. Por exemplo, a pandemia já mostrou que a soberania nacional das nações é algo muito frágil, a partir dos protocolos de saúde da pandemia que foram estabelecidos pela OMS e que todas as nações seguiram. Isso é o quê? É uma intervenção branca, uma intervenção disfarçada nas soberanias nacionais. Vai ter uma renda básica mundial. Porque para essa falácia de erradicação da pobreza, todo mundo vai ter um Bolsa Família, para poder não dizer que está passando fome, faz parte da Agenda 2030. Então, assim, o Green Deal europeu vai impor aumento de custo em vários setores, inclusive nos alimentos que eles vão importar. Se tiver carga do estado do Tocantins, do estado da Bahia, de qualquer estado, né? Não pode vir de fazendas que fizeram abertura diária depois de 2020. Implantação de um sistema de controle para saber o que você é, qual é o teu DNA, onde você está, que o Apocalipse chama-se de marca da besta. A marca da besta, ela não poderia vir à tona antes do 6G. Porque o 6G que vai ter capacidade tecnológica para controlar tudo a respeito do corpo humano e da mente humana. Por isso que todos deverão não apenas portar uma marca para controle, mas uma marca de adoração ao anticristo. A marca da besta vai ser algo tão fantástico que vai haver uma corrida para que as pessoas tenham a marca da besta. O que você quer dizer com a nova ordem mundial? Ainda não tivemos uma ordem mundial. O que tínhamos era uma ordem ocidental que era imposta ao mundo. Se você olhar para o que estamos tentando criar agora, estamos, eu diria, em um ponto de inflexão na história tão importante quanto o fim da Primeira Guerra Mundial, onde erramos tragicamente o esforço da ordem mundial. E pensamos que todos podiam se encaixar nesse sistema que havia sido criado e funcionou por um tempo. Mas nem todos entraram nele. Mas a China cresceu, a China certamente aproveitou ao máximo fazer parte do sistema global. A Rússia não. A Rússia se tornou mais uma exceção. E eu acho que onde estamos agora, e isso volta à sua pergunta de uma nova ordem mundial, ela pode ir em duas direções, com a guerra na Ucrânia agora sendo um elemento decisivo. Ou seja, ou a selva está de volta, como o historiador Bob Kagan fala, e que podemos entrar em uma era mais sombria, ou podemos entrar em uma era por causa dos avanços da ciência, avanços da tecnologia de segmento, pode ser uma das eras mais prósperas, promissoras, progressivas, esclarecedoras, moderadas, modernas que já enfrentamos. Eu escrevi um artigo no final de outubro dizendo que já estamos na Terceira Guerra Mundial. Já estamos em um conflito que, na verdade, se estende muito além da Ucrânia.
mesmo dentro do contexto da Europa Ocidental, pois claramente estamos em guerra no espaço, abaixo da superfície dos oceanos, guerra submarina entre superpotências, e eu até diria que isso vem acontecendo há pelo menos 4 anos e se espalhou diante dos nossos olhos, mas não enquadramos dessa forma. Também, essa ideia de que é um tipo de sistema de organização política versus outro, quando na verdade me parece conflitos de superpotência à moda antiga. Estamos apenas otimistas e concordo com você sobre como enquadrar o futuro. O que vejo é alguém envolvido em tecnologia, alguém envolvido com empreendedores e governos de aconselhamento. Eu vejo um futuro onde genuinamente temos ubiquidade e sem escassez. Vejo um futuro onde a internet está disponível gratuitamente para todos nos lugares mais remotos do planeta, por exemplo. Isso significa que a localização do poder vai mudar. E vejo, como uma pessoa dos mercados financeiros, a descentralização das estruturas de poder em todos os lugares, nas finanças, no poder político e, de fato, esse conflito em que estamos agora pode ser o começo dessa mudança. Na verdade, o que eles estão falando é de comunismo global. É isso o que a Agenda 2030 é em sua raiz. E, como todos os sistemas comunistas, eles sempre usam a ideia de que é isso para as pessoas, para a saúde e a riqueza das pessoas, ou igualdade e esses tipos de coisas. Mas não é isso que o sistema faz, de forma alguma. Francamente, eles estão tentando pegar o que aconteceu na União Soviética sob o Partido Comunista Chinês e fazer com que a política global regulamentada sob os programas da ONU com os alimentos seja o que eles querem utilizar para isso, nas palavras exatas da ONU, utilizando o poder dos alimentos para isso. Fala pessoal, peço para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, para que todos saibam a verdade. Fui. Uai, seu app de vídeos curtos. Numa recente apresentação, o professor de ciência da computação da Universidade de Michigan, J. Alex Halderman, mostrou como é fácil alterar o resultado de uma eleição. Numa urna eletrônica que não emite separadamente cada voto em papel, 3 voluntários votaram em um único candidato. Mas na hora de imprimir o relatório final com o resultado, o opositor ganhou por 2 votos a 1. Isso aconteceu porque, antes da votação, o cartão de memória da máquina havia sido infectado com um software de roubo de votos. Para mudar a Constituição, é preciso 60% dos votos dos deputados e dos senadores em 2 votações, em cada casa. E algumas cláusulas da Constituição, são chamadas cláusulas pétreas, nem eles podem mudar. Tem que ser eleita uma Assembleia Constituinte para isso. Atos administrativos, por sua vez, são feitos por um presidente da República, que é chefe do Poder Executivo, que recebe milhões de votos para poder ter esse poder. E fazer leis é com o Poder Legislativo. Eu estou dizendo isso porque o Poder Judiciário não tem voto nem representação popular. E não tem condições de fazer leis, de baixar atos de poder executivo e muito menos de mudar a Constituição. Eu quero deixar claro isso porque a Constituição diz, no artigo 5º, que é livre a liberdade de pensamento, né, a expressão do pensamento, vedado o anonimato, assim como é livre o sigilo das comunicações, inclusive por dados, comunicações digitais, e o artigo 220 diz que a liberdade de informação, por qualquer meio, né, não cabe censura, está isenta de censura, e muito menos de censura prévia. É o que diz a Constituição. Estou falando tudo isso porque um ministro do Supremo interrompeu o Telegram para 70 milhões de brasileiros durante 2 dias. No domingo ele voltou atrás, né, para pegar o Cláudio Lessa, agora não é mais o Alan dos Santos, porque o Alan dos Santos já havia sido cancelado. Cláudio Lessa, e tirar uma postagem do presidente Bolsonaro. Em país livre, quem decide o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é verdade, né? O que é desinformação, o que é informação, o que é fake news, o que é verdadeiro,
é o leitor, o ouvinte, a audiência, o cidadão. Não existe uma pessoa para pensar pelos outros, para decidir pelos outros. Não existe. Né? Isso só existe em ditaduras. Né? O que decide lá o chefão de Cuba, da Venezuela, da Coreia do Norte, né? Da China, aí sim. Né? Mas, e aqui no Brasil? Então, tem que deixar bem claro para o mundo que não é o presidente da República, nem são os congressistas que estão fazendo perseguições políticas, censura, decidindo o que é mentira ou o que é verdade, né, cancelamentos. Não é. Né? É uma questão da justiça. A justiça tem que assumir isso que está fazendo. Né? E o Senado, por sua vez, tem que ser cobrado. Alguns senadores disseram que vão fazer essa cobrança hoje. O ex-senador Magno Malta postou uma declaração em que ele finge que está batendo na porta, como se estivesse batendo na porta. Ele bate numa madeira e diz: alô, Senado, tem alguém em casa? Tem alguém em casa aí no Senado permitindo tudo isso? Então são essas coisas sobre as quais a gente tem que...